Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aguardar aqui o Instagram notificar. Sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu reiniciei porque eu achei que vocês não estavam me ouvindo, não estava aparecendo aqui nada pra mim. Alguém pode me dar um joinha, se vocês tiverem... Ah, obrigada, Fer. Obrigada. Agora sim. Agora eu fico mais feliz porque eu sei que vocês estão me ouvindo. Gente, hoje a nossa live aqui é pra gente falar sobre como a gente pode criar rotinas de sono, tanto das sonecas do bebê, quanto do soninho noturno. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Oi, Cris. Oi, Stephanie. Oi, Bia. Lidivânia. Tudo bem? Franci. Meninas, colocam pra mim a idade da criança de vocês, por favor. E de onde vocês são também. Eu gosto de saber a cidade. Bom, a gente tá, né, cumprindo aí a quarentena. Muitas de vocês estão em casa. Algumas sim trabalhando, mas a maioria eu acredito que esteja em casa, porque as crianças não estão tendo escola, não estão tendo creche, não podem ir pra casa das avós, né? E a gente tá vivendo esse momento aí delicado. E claro que não é muito fácil, né? A gente ficar com criança em casa sem poder sair. Muito diferente de uma situação, né, convencional, onde a gente pode até ficar em casa, mas dá pra dar uma saidinha no play, dá pra dar uma descida no condomínio do prédio, dá pra ir numa pracinha, dar uma volta. Agora, da forma que a gente tá, tudo isso fica muito difícil, né? Até pra levar a criança a tomar um solzinho, né? Então eu preparei esse conteúdo aqui porque ontem a gente já fez live, na verdade eu tô fazendo live durante toda essa semana, sempre às 15 horas, horário de Brasília, para que a gente possa um pouquinho mudar o nosso foco, né? De tudo isso que tá acontecendo. Quanto mais a gente fica pensando sobre a situação, a gente vai ficando mais angustiada, né? E a gente tem que estar bem, né, gente? Porque nós temos aí uma criança ou algumas crianças aí para cuidar, então é importante a gente se manter firme. Eu acredito muito que a mulher é o centro aí da família, né? Então, se a gente desaba, a chance das outras coisas desabarem é muito grande, né? Então, é por isso que eu me dispus aqui do meu tempo para vir aqui todo dia falar com vocês aqui às 3 horas, às 15 horas, horário de Brasília, para que a gente possa se unir nesse momento, para que eu possa tirar algumas dúvidas de vocês, para que a gente possa juntas transformar, pelo menos um momentinho do nosso dia, naquele momento gostoso, onde a gente troca informação, onde a gente escuta coisa boa, onde a gente pode nos conectar, nós mulheres. Eu acho que nesse momento a força feminina é muito grande, né? Eu acho que a gente como mãe, né, é muito importante a gente nos abastecer dessa ajuda mútua, né, de nós mulheres. Eu acho que todo mundo pode fazer, um pouquinho, não é verdade? E então é por isso que eu tô aqui, tá? E eu quero também que essa via não seja uma via única, tem que ser uma via de mão dupla. Então a nossa moeda de troca aqui tá passando esses conteúdos aqui gratuitamente para vocês. Hoje eu vou passar um conteúdo muito legal que inclusive faz parte do nosso curso que é pago do Dormindo a Noite Toda, tá? Mas eu quero que vocês tenham essa reciprocidade comigo, tá? E como que vocês podem fazer isso? Compartilhando essa live aqui com mais pessoas. Então, aqui embaixo tem uma flechinha assim, viradinha para cima. Clicando ali, vocês vão conseguir enviar para outras pessoas. Então, enviem para as amigas que vocês sabem que tem crianças novas, para gestantes que vocês conhecem. Coloquem no grupo de mães que vocês participam também. Avisa que tá tendo a live. Tem uma postagem aqui no feed também que vocês podem marcar alguém. Tá? Eu espero isso de vocês para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque assim, eu tô tirando esse meu tempo aqui e eu falar para 10, 20, 30, 40, para mim é a mesma coisa, né? Então, se tiver mais gente aqui, mais esse conteúdo pode ser espalhado e pode ajudar mais pessoas, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Eu acho que muita gente precisa agora dessa ajuda. Quem for compartilhando, eu quero que faça uma coisa para mim, só para eu saber quem tá compartilhando. Coloca um coraçãozinho aí no coração. Coraçãozinho é o nosso sinal de que vocês compartilharam a live, tá? Certo, meninas?
Posso contar com vocês? Compartilhei ontem no Stories e marquei vocês. Eu não vi, Mirna. Você marcou @sintonia de mãe? Eu não vi. Não vi, não. O que será que não apareceu pra mim? Manda mensagem pra mim no direct, que daí a gente vê o que aconteceu, tá? Porque eu não vi, por isso que eu não compartilhei. Porque todos que eu recebi, eu compartilhei novamente no meu Stories. O seu eu não vi. Obrigada, Lai. Obrigada, a Vanessa entrou agora. Obrigada, Fer. Gente, é igual eu falei ontem aqui. Oi, doutora Renata Emanuela. Tudo bem, querida? Já compartilhei. Parceirona aqui nossa, né? Nossa aluna também. Muito obrigada, gente. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? Juju Moura, a Vivi Clima, sejam bem-vindas, gente. Camila Ferreira. Ontem, a Vanessa tá com uma filhinha de 1 ano. Obrigada pelo curso de desmame, ele me ajudou bastante. Obrigada, Fernanda, que bom que você pôde aproveitar. Amanda Seno, seja bem-vinda. Gente, ontem a gente conversou sobre comprometimento, né? Tudo que eu faço, e quem me acompanha já há algum tempo sabe disso, é com a visão de trazer resultados, tá? Então, não é um conteúdo à toa que eu vim trazer aqui hoje, não é um conteúdo à toa que eu vim trazer aqui na live, não é encheção de linguiça, não é. É realmente para vocês terem transformações. Só que para você ter transformação, para você mudar alguma coisa, porque concorda comigo, se você tá aqui, é porque você tá querendo algo novo, porque você tá querendo talvez uma solução para alguma coisa que você não tá sabendo como fazer sozinha, né? Concorda comigo? Você tá buscando informações para poder fazer, não é? Do melhor jeito possível. Só que quando a gente tá aqui só por estar, muitas dessas coisas que eu vou passar para vocês, se vocês não praticarem, se vocês não acionarem, vocês não vão ter o resultado. Então, eu preciso do comprometimento de vocês. Então, agora é o momento de desligar a televisão, de focar aqui, tá? Então, quando vocês estão fazendo uma aula, né, seja presencial, mesmo que seja uma aula paga online, vocês focam, né? Porque, afinal de contas, vocês pagaram por isso, enfim. Agora, esse conteúdo aqui, eu quero que vocês encarem isso como se fosse um conteúdo pago. Porque, na verdade, inclusive, faz parte do Dormindo a Noite Toda, que é o nosso curso pago, tá? É claro que não dá para trazer tudo aqui, é pouco tempo para isso, mas eu me dispus a trazer um pouquinho aqui para vocês, para que a gente possa ter uma semana mais leve aí na vida da gente, né? Já com tudo isso que tá acontecendo, tá? Então, eu preciso do comprometimento, tá? Como que vocês demonstram esse comprometimento? Compartilhando, avisando, colocando no stories. Bate um print aqui agora, ó. Até vou fazer uma caretinha aqui pra vocês botarem print. Coloca no story de vocês, marca @sintonia de mãe, tá? Porque assim eu vejo o quanto vocês estão comprometida. Quando eu peço uma coisa aqui pra vocês e ninguém faz, o que eu entendo? Gente, tô falando sozinha, ninguém entendeu, né? Então, claro, isso me faz melhorar o meu trabalho, melhorar a minha comunicação. Eu vou atrás de ferramentas para isso, mas eu quero saber se isso tudo está sendo efetivo, né? Então, vamos lá, vamos iniciar então. Acho que já chegou bastante gente aqui, já dá pra gente começar. Então, eu quero que vocês coloquem aqui a idade da criança de vocês, porque eu tô com uma tabelinha aqui, ó. Vou mostrar aqui minha tabelinha, que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa tabelinha, gente, da necessidade de sono da criança de acordo com a idade que ela tem, tá? Então, a gente tem um X de horas de sono que é para aquela idade. Olha lá, a Nani tá com uma criança de 2 meses. Aí depois a gente pode até pegar os exemplos de quem tá aqui. Amanda, 28 dias. Acho que a Márcia de 3 meses, a Thaísa de 4 meses, 1 mês, 3 meses, até 6 meses, né? Tá. Então, existe uma quantidade de sono que a criança precisa cumprir por dia. E essa necessidade de sono diário, em 24 horas, ela vai ser dividida entre o sono noturno da criança e as sonecas. Então, somando tudo que a criança fez de soneca e tudo que a criança fez de sono noturno,
a gente vai ter essa quantidade diária que tá aqui na tabelinha, depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Bom, quando a criança tá em déficit de sono, e isso acontece com nós também, adultos, quando a gente não cumpre a quantidade de sono que a gente deveria ter, o nosso organismo não trabalha bem. Porque o nosso organismo, ele vai trabalhar bem quando ele cumpre direitinho o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Você tem, de acordo com o momento do dia, a posição do sol, ou o claro e escuro, e as horas do relógio mesmo, o nosso corpo, ele vai trabalhando de acordo com o que é preciso naquele momento. Então, por exemplo, à noite é momento do organismo produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. O pico de melatonina acontece mais ou menos às 21 horas, tá? Então, neste momento é que a gente tem que dar a oportunidade para o corpo da criança produzir. Eu vou falar para vocês como que a gente pode facilitar isso, tá? Produzir a melatonina, porque a criança à noite, ela vai ter menos chance de acordar várias vezes à noite, tá? Como que a gente faz quando a criança tá com o sono todo bagunçado, né? A gente não consegue estabelecer rotinas de soneca durante o dia, a criança não consegue cumprir as horas de soneca que ela precisa de acordo com a idade que ela tem. A criança acorda muito à noite, no outro dia fica irritada, fica chata, mal-humorada, às vezes não mama direito, não come direito. Tudo isso vai interferindo nesse ciclo e a coisa vai ficando complicada, porque da hora que chega o horário de produzir o hormônio do sono, não vai produzir ou não vai produzir na quantidade suficiente que deveria produzir. Então, a criança fica com muito mais facilidade de despertar à noite. Toda vez que a criança desperta à noite é porque ela está mudando o ciclo do sono. Mas quando a gente tem esse hormônio mais ativo, quando a gente tem o nosso ciclo circadiano direitinho, normalmente ela passa de um ciclo de sono por outro sem acordar, sem muitos despertares. Aqui eu quero fazer assim uma ressalva muito importante para os bebezinhos, especialmente aqueles que têm menos de 4 meses. Eu diria até 6 meses, tá? Mas vamos colocar aqui de 4, que normalmente é a situação que os pediatras normalmente concordam. Bebê até 4 meses precisa ser alimentado à noite também. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, tá? Então, eu fico muito preocupada com treinamentos de sono que prometem o bebê de 2 meses dormir por 12 horas seguidas. Porque nessa fase, o sono vai aqui com a alimentação noturna. É importante tanto para o desenvolvimento da criança, o sono, quanto a alimentação. Então, quando a gente pensa em dormir a noite toda, né, a gente tem que pensar assim, o que é dormir a noite toda para a idade do meu filho, para a idade da minha criança? Assim, a gente não compromete as outras coisas, porque, gente, tudo tem que andar bem. É por isso que eu sempre falo do ciclo circadiano, porque tá tudo direitinho. Horário de ir ao banheiro, horário de alimentação, né? De fazer cocô, de se preparar para dormir, do sono profundo e tudo isso. E quando a gente consegue criar uma rotina que faz a criança entrar nesse ciclo naturalmente, organicamente, a gente muitas vezes não precisa fazer... a gente não precisa fazer treinamentos rígidos de sono, porque a gente vai estar acompanhando aquilo que é natural para cada idade de cada criança, certo? Então é isso que eu vim trazer para vocês aqui hoje. Eu vou compartilhar depois no meu feed ou no Stories, depois eu vejo onde que tá mais fácil, talvez no Stories seja mais fácil. Essa tabelinha, e vocês podem tirar um print lá do Stories e ficar com a tabelinha para que vocês possam acompanhar essa tabelinha conforme o bebê de vocês forem crescendo. Inclusive, vocês podem olhar agora se o bebê de vocês está cumprindo esse horário de sono, tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar isso. Porque se o bebê nem tá cumprindo as horas de sono, então como é que a gente vai esperar alguma coisa do bebê? Não dá. E pra gente começar a arrumar tudo isso, gente, eu não vou olhar agora aqui os comentários, vocês podem ir comentando que depois eu volto, tá? Pra responder pra vocês, mas senão eu perco minha linha de raciocínio aqui. Então, como que a gente começa a arrumar tudo isso? Como que a gente começa a trazer a criança para esse ciclo circadiano? Primeira coisa que a gente tem que ter é o mínimo de rotina possível.
Eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que eu não gostava antes de ter filho de ter uma rotina rígida. E na verdade a rotina não precisa ser rígida, tá? Só que tem que ser constante, tem que ser uma coisa que faça sentido, tá? Eu já vou explicar pra vocês sobre isso. Só que quando eu tive o meu primeiro filho, o que acontecia? Eu esperava ele dormir. Eu não levava ele pra dormir. Quando ele tava caindo de sono, ele dormia. Só que muitas vezes passava da hora dele dormir. Eu tinha dificuldade de fazer ele dormir, ele relutava muito contra o sono porque ele já estava em super cansaço. Então, quando a criança passa do ponto, vocês já sentiram isso? Quando a criança passa do ponto? Passou do ponto, gente, vai ser difícil a gente relaxar a criança. Difícil, tá? Isso pode acontecer tanto nas sonecas quanto no sono noturno também, tá? Então, ele quantas vezes, às vezes, quando ele já era maiorzinho, ele dormia assim em cima do prato de comida, né? E eu não sabia, eu não tinha essa noção de que eu precisava entender essa rotina de sono e que eu precisava criar essa rotina de sono dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois que a gente olhou lá na tabelinha e viu a quantas horas que a nossa criança naquela idade precisa, é a gente desenhar, delinear que horário que a criança vai dormir e que horário que a criança vai acordar. Isso a gente precisa fazer porque a partir destes horários é que serão estabelecidas as sonecas durante o dia. Então, vou dar um exemplo. Se a criança acorda um dia às 7 horas, em final de semana acorda às 10, que a gente não levantou também, né? Depois precisa ir para a escola, né? A hora que chegar esse momento, precisa acordar de novo às 6. Depois dorme às 11, outro dia o pai chega mais tarde e dormiu meia-noite, outro dia, sabe? A gente não vai conseguir ter uma rotina de sonecas durante o dia. Então a primeira coisa é arrumar esses horários. E tem um jeito, tem uma técnica aqui pra gente arrumar esses horários. Então como que vocês vão fazer? Vocês vão lá na tabelinha, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma criança de 3 meses, ela precisa de 10 horas de sono noturno, tá? Isso a gente pode, não 10 horas seguidas, tá? A gente pode contar que acordou, mamou e dormiu. Não despertou. Mamou, meio dormindo e continuou dormindo, tá? Então, essa criança precisa de 10 horas. Então, como que a gente vai fazer? Se essa criança dormir, por exemplo, às 21 horas, ela vai acordar que horas? Faça as contas aí pra mim. 7 horas da manhã? É isso? Quem é boa de matemática aí pra fazer as contas pra mim? Eu não sou boa, não. Então, dormiu 21 horas... A gente conta 10 horas, vai acordar às 7 da manhã. É isso, gente? Confirma aí pra mim. Certo? A partir desse horário das 7 da manhã, a gente vai, então, começar a organizar as sonecas do dia. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a seguinte pergunta pra você. Que horas que eu quero que meu filho acorde? Tá? Porque, normalmente, a hora de acordar é uma hora mais estabelecida, né? Porque você vai sair para trabalhar, porque a criança tem as atividades dela durante a manhã. E mesmo agora, nesse período de quarentena, que já não tem escola e não tem nada, é importante que vocês aproveitem este momento para criar as rotinas, gente. Porque é o momento que vocês estão em casa, que vocês têm mais tempo de ficar junto, talvez você não esteja trabalhando, você pode organizar melhor isso. E se a gente já entrar nesse ciclo direitinho, quando vocês voltarem a trabalhar, porque daqui a pouco isso vai passar, né, gente? Se Deus quiser. Quando a criança começar, então, a ter a rotina dela, ela já está inserida numa rotina. Isso é muito bom. É muito mais fácil vocês criarem a rotina agora do que deixar para depois. E para isso, então, vocês precisam escolher qual é o horário que seria melhor para a criança de vocês acordar. Tá? Então, já comecem a pensar nisso. E aí, gente, tem uma coisa importante. Quando a gente pensa e a gente se propõe a fazer uma rotina de sono com a criança, a gente também tem que ter uma rotina. Eu sei que isso não é uma boa notícia, assim, em primeiro momento para algumas mães que não gostam muito de ter hora para acordar, não gostam muito de rotina assim como eu era. Mas, se a gente entender que se a gente tiver um pouquinho mais regrado os nossos horários, a criança vai acompanhar. E a coisa boa disso, o que é? Que você vai ter mais tempo para você.
Porque a criança vai dormir no horário certo, você já vai conseguir se programar para fazer alguma coisa aí na sua casa, você consegue se programar para tomar um banho gostoso, você consegue se programar pra... Tem gente que gosta, né, de ser bem certinho assim, é isso mesmo. A gente vai entendendo que a rotina é bom, a rotina é muito bom para as mães que têm filhos, é maravilhoso, porque no começo vai precisar de um esforço, né? Porque a gente vai ter que mudar as coisas que talvez a gente faria naquela hora, né? Por exemplo, eu tô lá no meu celular mexendo na minha rede social, tá tão legal, meu filho tá tão quietinho, tá brincando ali quietinho, nem vou mexer no que tá certo, não vou nem mexer. Aí, gente, passa do ponto. Daqui a pouco vem o super cansaço, do nada a criança começa a chorar de sono, caindo de sono e não dorme, né? E fica difícil da gente conseguir acalmar a criança e relaxar a criança. Porque as crianças não têm ainda essa ideia do auto-relaxamento. Elas não conseguem relaxar sozinhas, elas precisam de ajuda. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho também, sobre os gatilhos de sono, que são essas ajudas que a gente dá para a criança relaxar. Então, a primeira coisa é a gente entrar na rotina. Então, como vocês estão em casa, muitas de vocês, né? Vou generalizar aqui porque eu acho que é uma situação... Eu sei que uma ou outra não tá, né? Mas a proposta da live é principalmente para quem está, né, nesse momento. Crie rotina para você também, né? Então acorda, tira o pijama, arruma sua cama, arruma a cama do bebê, abre as janelas. Nesse momento é super importante isso, gente. Não é domingo todo dia, tá? Hoje é segunda-feira, né? Então é importante isso, tá? Então a primeira coisa tem que partir da gente e a gente tem que entender a importância da rotina, tá? Bom, que horas que é bom pra vocês? Vamos colocar aqui na área de comentários. Que horas que seria bom o bebê acordar? Pra você. Coloca aí, vamos já começar a desenhar isso junto aqui. Que hora que seria bom o seu bebê acordar? Certo? Aí vocês vão pegar na tabelinha que eu vou compartilhar. Cada idade é um horário. Isso, por exemplo, a Karine falou 9h30. Então ela vai pegar as 9h30 é o horário do despertar. Ela vai pegar seu bebê tiver 3 meses. Quanto tempo tem seu bebê, Karine? Camila? A Vanessa tá falando 8 horas, a Elzinha 6. Então, Elzinha, quanto tem o seu bebê? Quantos anos tem o seu bebê? Quantos meses ou anos tem o seu bebê? Vocês vão pegar, a hora do despertar já tá fixa, tá? Até pode marcar aí na tabelinha de vocês, porque nós vamos fazer uma tabelinha. Sim, vamos fazer tabelinha. As organizadas, as mães que gostam de rotina, gostam de tabela, né, gente? Então, tá, vamos lá. Então, vocês vão pegar a hora do despertar, marca aí no papelzinho, no celular, onde vocês quiserem. Vocês vão contar o tempo, tá? Aí vocês vão ter que olhar na tabela. Vocês vão contar o tempo de sono pra trás, pra gente descobrir a hora da cama. Então, nós temos 2 pontos importantes. A hora do despertar e a hora da cama, tá? Então, a Geisa tá falando que tem 4 meses o bebê. Com 4 meses, ele tá numa fase de transição aqui. Então, ele vai ter 15 horas, mais ou menos, de sono, tá? Noturno. Desculpa, 15 horas de sono total em 24 horas, mais ou menos de 10 a 11 horas no sono noturno, tá bom? Então, você conta pra trás e descobre a hora da cama. Descobriu a hora da cama, o que vocês vão fazer? Gente, isso seria muito bom que essa hora da cama fosse antes das 21 horas, tá? Lembra que eu falei lá no início? 21 horas a gente tem o pico de melatonina. O pico de melatonina é o momento em que o hormônio, se tudo aconteceu direitinho durante o dia, esse hormônio vai despejar a melatonina aí no sanguinho da criança. E aí ele vai ficar com mais facilidade de relaxar. Se a criança está dormindo às 21 horas, ela tem menos chance de despertar durante a noite, tá? Então isso é um ponto importante, especialmente para crianças pequenas, tá? Com menos de 1 ano aí. Tá? Se a gente tiver a oportunidade da criança estar dormindo, a tabelinha vai até 4 anos, tá? Se você tiver a oportunidade de a criança estar dormindo às 21 horas, a qualidade do sono noturno vai ser melhor, tá? Agora, mas aí vai acordar muito cedo, Andressa, eu queria que acordasse mais tarde. Aí o que você vai fazer? Você vai programar as sonecas durante o dia para ficar bom para você.
Esqueci de pegar água, gente. Bom, afoguei com a minha própria saliva. Certo, meninas? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos supor que a nossa criança dormiu às 21 horas, fez 10 horas de sono, acordou às 7 da manhã. Se for uma criança de 3 meses, ela precisa ter mais ou menos 5 horas de sono durante o dia. Normalmente, nessa idade, essas 5 horas de sono, elas são espalhadas entre mais ou menos 3 ou 4 sonecas. Então, o que você vai fazer? Acordou, Larissa, eu vou compartilhar a tabelinha no meu stories, acabando essa live, tá? Eu já devia ter feito isso antes, né, pra vocês verem, mas eu esqueci. Então, o que vocês vão fazer? Acordou, aí vocês vão fazer uma tabelinha assim. Vocês vão colocar uma coluna, o horário que vocês perceberam, os primeiros sinais de sonolência da criança. O que são os sinais de sonolência? A criança começa a coçar o olhinho, começa a ficar mais desatenta, começa a dar aquela reclamadinha, tá? Ou a criança que tá mamando, começa a esfregar no seu peito aqui. Se é uma criança maior, ela pode perder um pouco o equilíbrio, ficar tropeçando mais, perde o interesse rápido pelas brincadeiras. Cada criança demonstra de um jeitinho que tá ficando com sono. Vocês sabem quais são os sinais que as suas crianças demonstram? Quem conta? Conta aí pra mim. Quais são os sinais? Quem já se atentou a isso? Quando a gente olha pra criança e fala, ih, tá ficando com sono. Não é a hora que a gente vê que a criança tá caindo de sono. Porque caiu de sono, passou do ponto, dá super cansaço e dificuldade de relaxamento, tá? Então é aquele momento em que a gente percebe que a criança tá entrando naquele soninho. Esse momento, fica manhosinha, né, Camila? É isso mesmo. Boceja, coça o olho, é isso mesmo, tá? Então, esse ponto, gente, que vocês precisam anotar, aí vocês vão anotar. Que hora que gerou isso, que hora que a criança dormiu. Então, aí, nesse momento que fica irritado, que fica coçando o olho e tudo mais, vocês vão fazer o quê? Lacrimejando o olhinho, às vezes, né? O olho fica vermelho, às vezes aqui em cima a pálpebra fica vermelhinha. Vocês vão levar a criança para dormir. É isso que eu não sabia fazer quando meu filho era pequeno. Eu não levava para dormir, eu continuava fazendo o que eu tava fazendo. Eu pensava, uma hora ele vai dormir, né? Então aí o que você vai fazer? Levar a criança para o ambiente de sono. Como que é esse ambiente de sono? Um quarto escuro, tá? Não precisa ser escuro total, mas não pode ter luz, tá? Porque o escuro, a penumbra, né, gera uma sensação de relaxamento. Isso é um dos gatilhos que a gente usa. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala assim, de dia dorme no claro, à noite dorme no escuro para perceber a diferença. Tá? Por quê? Porque a criança precisa sentir, a gente precisa dar sinais para a criança de que é hora de dormir. É como se a gente estivesse falando assim, filho, e você até pode falar, tá? Verbalizar isso daí também é um gatilho para criança maior. Filho, você tá chorão porque você tá com sono. Vamos dormir, tá? Isso é importante, tá? Para as crianças maiores, né? Mais de 1 aninho ou 8 meses, assim, até já dá. Mas a gente precisa começar a fazer a criança entender que ela tá se sentindo mal daquele jeito porque está com sono. E quando a gente começa a fazer isso, eu vou deixar lá a live salva assim. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber que, gente, se vocês fizerem direitinho isso, as meninas que estão no curso Dormindo a Noite Toda, que eu tô passando algumas coisas aqui pra vocês, mas quando elas seguem o plano direitinho, que lá no curso a gente faz um plano de 21 dias de higiene do sono. Algumas coisas eu tô falando aqui pra vocês, outras não dá pra falar. A gente usa técnicas de cromoterapia, aromaterapia, conversa em sono profundo, tudo isso pra gerar esses gatilhos. Aqui eu vou falar alguns pra vocês, tá? Mas, aí o que elas falam? Andressa, o meu filho, quando tá com sono, já pega e me puxa pro quarto. Ele já aprendeu, ele já conseguiu identificar que ele está com sono. É isso que a gente vai ter que ir fazendo com as crianças. É muito melhor fazer isso do que você colocar a criança no quarto sozinha e deixar a criança chorar até acostumar a dormir, não é? Eu acho. Eu tentei fazer isso pro meu filho, eu não consegui fazer. Foram 3 dias de pavor aqui em casa, eu não dei conta. E aí, quando eu fiz a minha formação de consultora internacional do sono materno infantil,
E a gente aprende todas as técnicas, e como é uma formação internacional, a gente tem muito contato com trabalhos internacionais, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, como a educação é muito mais rígida do que a gente aqui, né, nós latinos, né? E aí eu vi que algumas coisas não se encaixavam, e eu falei, não, eu só vou ensinar aquilo que eu tenho coragem de fazer, senão eu não vou fazer, né? Então é por isso que essas coisas que eu tô ensinando aqui pra vocês foram coisas que são técnicas já consagradas que eu trago pra vocês aqui de uma forma muito simples, tá? Então, gente, é isso. Faz a tabelinha. Que hora que eu senti o primeiro sinal de sonolência? Que hora que eu percebi? Às 9 horas. Tá, ok. Vamos lá. Que hora que o bebê efetivamente dormiu? Às 10. Demorou 1 hora. Resistiu contra o sono. Então, o que eu vou entender? Tá, eu preciso levar esse bebê um pouquinho mais cedo pro quarto, tá? Então, no começo, pode ser que eles demorem um pouquinho para entender que precisa dormir. Se não dormir, Andressa, mas eu levei pro quarto, fiquei lá no escuro, fiquei lá um tempão e não dormiu. O que vocês vão fazer? O que a gente chama de tempo calmo. O que é o tempo calmo? É um tempo de descanso, tá? Então, vocês vão ficar no quarto descansando, você e seu bebê, tá? Para ele entender que aquele horário seria bom que ele dormisse, que aquele horário é a hora da sonequinha dele. E se ele não dormir naquele horário, ele vai ficar irritado, ele vai ficar chato, ele vai ficar se sentindo mal, tá? Bom, então um dos gatilhos de sono é o quê? É o quarto escurinho, a gente preparar o ambiente do sono, tá? Então, durante as sonecas a gente faz isso e a gente vai vendo todos os dias isso, o dar banho, tudo isso entra na soneca na hora da cama, tá? Normalmente entra na hora da cama. Embalo, pode fazer, só que a gente tem que fazer a transição pra cama. Não vai dar tempo de eu falar isso hoje, mas a gente faz a transição pra cama ou pro berço, tá? Dá pra fazer isso, pra você não ficar a vida inteira a criança crescendo com 12 quilos e você com 4 anos de idade a gente tendo que ninar, né? Então, gente, tá? Então é isso. Aí, durante o dia, todos os momentos em que você perceber aqueles sinaizinhos de sono, você vai anotar na sua tabela, tá? E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai encontrar um padrão. Então, você vai fazer isso de 5 dias a 1 semana. Encontra esse padrão. Você vai, opa, todo dia mais ou menos às 9 horas dá isso aqui. Então, você sabe que 9 horas é o horário de você levar a criança para dormir, tá? Então, vocês vão vendo e vocês vão encontrando esse padrão, tá? Tem que fazer mais ou menos por uns 5 dias no mínimo pra gente encontrar mais ou menos esses horários. Quando a gente encontrou esses horários, a gente vai marcar os horários das sonecas da criança. A gente vai descobrir os horários que o corpinho da criança, da sua criança, que é diferente de uma para outra, ele está precisando dormir, certo? Pronto, a gente estabelece os horários de soneca, tá? E as mamadas, a alimentação dessa criança, ela vai ficando espalhada durante essa rotina, tá? A amamentação até os 6 meses em livre demanda, a amamentação em livre demanda é importante, tá? E os horários de brincadeira, os horários de estímulo, aquele horário que a criança vai pro tapetinho de atividade ou vai tomar um solzinho, aí a gente vai organizando nesses intervalos. Simples assim. Parece simples, né? E é simples, só que a gente precisa ter, no início é mais complicadinho, até a gente estabelecer isso, depois acaba ficando uma rotina, aquele ciclo vai girando e vai ficando muito mais fácil pra você, tá? Aí, gente, 2 meses sim, consegue sim, desde do primeiro dia de vida, gente. Eu não vou falar que você já vai conseguir o resultado, só que você já começa a entender melhor e você começa a estabelecer esses horários, tá? Aí, gente, chegou lá no meio do dia. Às vezes as pessoas falam assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem assim, Andressa, meu filho tem 2 meses e ele tá com sono agora. Era, que hora? Acho que era 2 horas da tarde, um pouco antes de eu começar aqui a live. E ela falou assim, o que eu faço? Seguro ele dormir? Porque se eu deixar ele dormir agora, à noite ele não vai dormir. Gente, lê do engano. Aquela história de que a gente precisa cansar a criança durante o dia, deixar a criança sem soneca pra ela estar bem cansada à noite e dormir, não funciona. O sono noturno, ele tá diretamente relacionado com a qualidade das sonecas. Então, pode testar aí na casa de vocês.
quando a criança, bebê que dorme bem à noite, bebê ou criança dorme bem à noite com menos despertar, isso mesmo. Quando a criança tem sonecas bem estabelecidas, a chance de um sono noturno de qualidade é muito melhor, tá? Porque a gente não deixa entrar no vermelho, não deixa entrar no super cansaço. A criança não vai recuperar o que ela não conseguiu dormir. Muito pelo contrário, vai gerar um estímulo nela diferente, vai bagunçar os hormônios e ela não vai conseguir dormir, tá? Então, é importante essa organização. E agora que a maioria de vocês estão em casa, é mais fácil, né? Porque às vezes a gente tem que deixar com a babá, tem que deixar na escola, a gente não consegue muito observar esse momento que deu esse sinal de sono. E quando a gente tá em casa com a criança, então não percam essa oportunidade, viu, gente? De aprender isso, tá bom? De observar isso, de criar essa rotina agora, tá? Bom, aí chegou na hora da noite, tá? Então, a criança tem que estar acordada pelo menos 2 horas antes da hora da cama. Então, não pode fazer uma soneca muito próxima à hora da cama. Vamos supor que naquele exemplo da criança que acordava às 7 horas, uma criança de 3 meses, ela teria que dormir às 21 horas. O que a gente vai ter que fazer? 1 hora, 40 minutos antes, a gente tem que iniciar a rotina noturna, tá? Lá no curso do Dormindo a Noite Toda, eu ensino o ritual poderoso da hora da cama, que aí inclui todas essas técnicas de cromoterapia, aromaterapia, florais e tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então, 1 hora antes, vocês vão começar a fazer o quê? Primeiro, preparar o ambiente da sua casa. Depois que se descobriram a luz elétrica, o ser humano começou a dormir cada vez mais tarde e atrapalhou o ciclo circadiano, porque no momento que era para estar produzindo a melatonina, não tá, porque a luz artificial atrapalha, tá, a produção de melatonina. Então, luz do celular, tablet, televisão, essas luzes que são chamadas luzes azuis, elas interferem diretamente, foi um estudo feito em Harvard. Essa é a pior luz para melatonina. Então, 1 hora antes, a sua criança tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, não deixa pelo menos 1 hora antes assistir televisão. Tem que desligar a televisão da casa, tá? Gente, tem muita gente que faz cama compartilhada ou quarto compartilhado. Então, quem faz cama compartilhado, quarto compartilhado, tudo bem. Se é uma filosofia da família, ótimo, eu super apoio, eu adoro. Tem famílias que é ótima cama ou quarto compartilhado e tem umas que as crianças só estão na cama porque a mãe não sabe outro jeito de fazer, né? Mas aí sim a gente pode mudar, pode fazer a transição de quarto, eu ensino isso também no curso. Mas, por que eu chamei a atenção disso? Porque muitas vezes a gente faz quarto compartilhado e os pais ficam assistindo série, ficam assistindo televisão com a criança junto. Isso não é bom por 2 motivos. Primeiro, pela questão da luz. E segundo, pela questão de que o inconsciente da criança não dorme. Então, tudo que você está assistindo, a televisão está falando, todas essas palavras que estão saindo de lá, estão entrando diretamente no inconsciente da criança, especificamente no momento do sono, onde as ondas cerebrais estão vibrando em teta. Então, essa criança vai estar absorvendo tudo aquilo. Isso não é bom, porque a gente sabe que não é tudo que a gente escuta na televisão que é coisa boa, né? Então, tome cuidado com isso. E em segundo lugar, porque existe essa questão da melatonina e certamente vai atrapalhar o sono, tá? Às vezes a gente deixa a televisão baixinha, mas só aquela luz que vem da televisão já atrapalha, tá? Luz de abajur ou lâmpadas de tomada. Então, nesse estudo feito em Harvard, eles orientam que essa luz seja vermelha. Eles orientam o quê? Somente luz de emergência, aquelas luzinhas de emergência vermelha, luz sinalizadora, sabe? Que você acende para trocar uma fralda ou para pegar para mamar, para ter o mínimo de visão no quarto. Mas o ideal seria que pelo menos você tivesse 2, que você não enxergasse, né? 2 palmos assim, tá? Então, por exemplo, que onde você estivesse realmente ficasse escuro, tá? Então, é importante. Ah, mas meu filho não dorme. Se eu apagar a luz, ele fica com medo. É porque ele já se habituou. Então, o que você tem que fazer? Aos pouquinhos e diminuindo a incidência da luz, tá? E se for usar uma luz sinalizadora, só para você se movimentar no quarto, luzinha vermelha. Vocês podem pegar uma lâmpada e pintar,
né, com uma tinta vermelha, uma tinta, acho que acrílica, ou tem tinta mesmo de vidro, né? Vocês compram em casa de artesanato, ou pega um papel celofane, encapa o abajur, tá? Com a luz vermelha, com o papel vermelho, tá? Essa foi considerada que a melhor luz que menos atrapalha na produção de melatonina, tá? Tem a questão da cromoterapia, que é a luz azul, mas a gente usa daí pontualmente, tá? Não é assim, tá? E tem um jeito certo de usar também a luz azul, tá? Pra acalmar, tá bom? Então a gente tá falando aqui em estímulo visual, tá? E o que vocês vão fazer, gente, agora? Eu quero que vocês prestem atenção. Ah, gostou? Gostou de pintar, Cris? Até com esmalte a gente pinta, gente, tá? Se não dá pra sair pra comprar nada agora, esmalte vermelho em casa eu acho que muita gente tem. Não todo mundo, mas talvez muita gente tenha. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito importante. Lembra que eu tava falando que antes de ter luz elétrica, como que a gente fazia? Todo mundo dormia com as galinhas, né? Não é assim que fala? Aqui na minha região, eu moro em Socorro, interior de São Paulo. Tem muita área rural. E aqui, o pessoal da área rural tudo dorme cedo, gente. E acorda de manhã com as galinhas também, né? O sol nasceu, já tá todo mundo de pé. Isso é ótimo pro nosso ciclo circadiano, né? Agora, a gente tá acostumado a ficar muito, muito exposta à luz artificial. O que a gente tem que fazer, então? 1 hora antes da hora da cama. Gente, experimenta fazer isso, depois vocês me contam, tá? Marca lá no Stories e conta o que aconteceu com vocês. Comecem a simular o entardecer dentro da sua casa. Engane o seu cérebro, engane o cérebro da criança. Isso vai fazer tão bem para a criança quanto para você, tá? Então, como é que você vai simular o entardecer? Conforme você... 8 horas da noite, então, desligo todas as televisões. Meu marido não sai, tem que assistir jogo. Então, fala para ele ir pro quarto, para um lugar onde não atrapalhe essa rotina, tá? É isso que eu falei. Isso que é o difícil, a gente mudar e não a criança, né? Então, o que vocês vão fazer? Começa a apagar as luzes principais da casa e ligar apenas luzes indiretas. Então, abajur, né? Deixa uma luzinha estrategicamente acesa. Se não tem abajur, gente, é legal ter, sabe? É legal vocês... Pega a luz mais fraca da sua casa ou deixa só a luz do corredor, deixa os quartos escuros. Vai arrumando um jeito de cada vez escurecendo mais, simulando o entardecer, porque o nosso cérebro funciona assim. Então, dessa forma, a gente engana o cérebro da criança. Então, ele entra nesse ciclo circadiano mais fácil, tá? Vocês vão ver que a partir do momento que vocês começarem a apagar a luz, com o tempo, conforme o organismo da criança vai acostumando com isso, o que vai acontecer? Eles vão bocejando, eles vão ficando molinho e você vai diminuindo as atividades com eles. Então, é hora de levar pro quarto, retirar do meio de onde tá a muvuca, se você tem criança maior. Põe uma musiquinha sinalizadora, sabe? Vai contar uma historinha, todo dia conta a mesma história, separa 2 livrinhos e todo dia aqueles livros lá. Por quê? Não pode ter novidade, tem que ser coisa monótona, sabe? Tem que ser coisa entediante para deixar o sono chegar, tá? Então conta mais devagar, sabe? Em tom hipnótico, a sua voz, mais devagarzinho. Se for cantar uma música ou ligar uma música que traga paz, traga tranquilidade. Durante o dia também as sonecas com pouca luz, tá? Porque isso é um erro que muita gente comete. Acha que durante o dia tem que dormir com luz e à noite tem que dormir sem luz, né? Não, a gente tem que comunicar com o cérebro da criança, gente. Não vai adiantar você falar pro seu filho, filho, tá na hora de dormir, vamos dormir agora? Se é uma criança maior e estiver brincando com os primos na sala, você vai conseguir tirar de lá? Não, vai tirar os berros. Agora, se a gente vai, então... Se tem mais criança em casa, a gente pode fazer isso para todas, porque para todo mundo, até criança maior, vai se beneficiar. Mas meu filho já dorme bem. Ok, pode ser melhor ainda a qualidade de sono dele, tá? Gente, tudo isso, eu dei uma prévia aqui para vocês, eu acho que muita coisa vocês podem aproveitar, como eu tô acabando meu tempo aqui. Queria dizer para vocês que tudo isso está no curso Dormindo a Noite Toda. Nós estamos com 50% de desconto nos cursos durante no Dormindo a Noite Toda, Introdução Alimentar e no Mami Help, que é ajuda para amamentação, tá?
nós estamos com desconto nesse período de quarentena. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct, tá? Eu coloco vocês na turma que começou agora. E é uma ótima oportunidade pra gente criar tudo isso, criar rotina. E que bom, né? Que a gente aproveita pra mudar o foco, começar a estudar coisa boa. Então, quem quiser, entra em contato com o direct que eu passo pra vocês, tá? Certo? Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui nas perguntas, se tem alguma dúvida de tudo que eu falei aqui até agora. Ritmo da melatonina também é importante para a imunidade? Extremamente importante. E é exatamente por isso que eu escolhi fazer essa live agora. Porque o sono está diretamente relacionado à imunidade, tanto da criança quanto dos pais, tá? Então, se a criança não dorme bem, a gente também não dorme bem, tá? Então, agora é um momento muito bom para vocês começarem a fazer isso. A partir de qual idade eu posso começar a contar histórias? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu contava história pro meu filho com 1 mês. Eu colocava ele sentadinho assim, de frente pra mim, e contava. Ele ficava olhando assim na minha boca, sabe? Ele, claro, não entende a história, mas o tom da sua voz, a expressão do rosto que você faz, eles ficam loucos, eles adoram. Cantar, né? Contar história. Utiliza bem o músculo da face, porque eles amam isso. E crianças maiores já vão poder acompanhar, já vão poder mostrar o livrinho, tudo isso, né? Tá? Dar banho e mamar antes de dormir? Pode ser. O seu ritual pode ter banho, pode mamar, tá? Pode mamar pra dormir, tá, gente? Pode, tá? E pra criança com menos de 6 meses, deve. Isso, a gente acha que é ruim isso, né? A mamar e dormir, mas depois fica toda hora acordando à noite porque quer o mamar. Tá, mas aí a gente tem que usar uma outra estratégia. A gente tem que fazer a desassociação do sono da sucção para as crianças que já estão preparadas. Isso também eu ensino no curso do sono, tá? Mas dá para fazer isso. Mas enquanto a criança precisa dessa sucção para dormir, a gente tem que dar. E é muito gostoso, acalento, colo, peito, é legal. Até uma idade. Depois começa a ficar difícil pra gente, né? E aí a gente pode ir mudando isso aos poucos, tá? Ensinando a criança a pegar no sono sem precisar estar fazendo sucção. Dá pra fazer isso. Então pode, dependendo da idade que o seu filho tiver, não tem problema nenhum. Se tá tudo bem pra você, mamar dormindo, pode dormir. Cuidado só com a mamadeira, porque daí a mamadeira pode trazer cárie, né? Por causa do leite artificial. Agora no peito não, no peito não dá cárie não. A Camila tá dizendo que amor. Foi legal, gente? Vocês aproveitaram essas dicas que eu dei? Achei que eu era doida. Show, foi show hoje, como sempre. Que bom, querida. Ficou feliz. Amamente, sempre tive rotina, isso é muito bom. Gente, a rotina de mamar no peito não é pra ter horário, tá? O que que acontece com a rotina do peito? Acontece que se a criança tá fazendo sucção efetiva, gente, tem aula de sucção efetiva gratuita, tá na minha bio, tá? Se você tem dúvida se a sua criança tá fazendo sucção efetiva ou não, pode ir lá e assistir, tá? E se você quiser avaliação da sucção da sua criança, entra no Mami Help, que daí eu e as consultoras a gente dá essa avaliação pra você e já fala o que tem que fazer pra melhorar, tá bom? Se a criança tá fazendo sucção efetiva, naturalmente ela vai criar um espaço entre uma mamada e outra e nesse espaço entre uma mamada e outra que vão estar as sonecas, tá? Para as crianças pequenininhas. Então isso vai acontecendo muito natural. A gente não precisa falar, nossa, 3 horas eu preciso amamentar, né? Ah, não, faz 2h30 que amamentou, não posso, tem que esperar meia hora, só 3 horas, daqui a hora que der 3 horas. Não tem isso, tá? Peito é livre demanda, mas quando a criança tá fazendo sucção efetiva, ela naturalmente já acerta tudo isso, tá? Essa rotina entra aí nos eixos rapidinho, tá? Os dentinhos podem atrapalhar? Podem atrapalhar. Ah, gente, mudei aqui a câmera, peraí, deixa eu ver. Os dentinhos atrapalhar? Pode. Dentinho, quando a criança ficou doentinha, quando a criança tá com o nariz congestionado, tudo, quando toma vacina, tudo isso atrapalha, tá? A Cris tá falando, muito boas dicas, eu identifiquei alguns erros aqui em casa, eu vou começar a trabalhar. Gente, então, se vocês gostaram, se valeu o meu tempo aqui com vocês,
Ó, agora, ó, tira um print aí do meu joinha e posta no stories de vocês e marca @sintonia de mãe. Vou fazer careta aqui pra vocês tirarem print. Coloca @sintonia de mãe e marca lá que eu vou compartilhar, tá bom? Vou compartilhar no meu. Assim a gente avisa mais pessoas, né? Tá bom? Eu vou colocar a tabelinha também lá, tá? Gente, mas eu vou fazer um combinado com vocês. Eu só vou colocar a tabelinha se tiver pelo menos 5 compartilhamentos no Stories. Senão, não vou colocar. Vou fazer birra aqui com vocês, tá? Combinado? A hora que aparecer 5 lá, eu já solto a tabelinha pra vocês. E vocês continuam postando. Porque isso não é pra mim, não. É pra nós, tá? Não é pra mim. É pra nós. Pra gente se ajudar. Então, eu tô fazendo a minha parte aqui. Eu acho que não custa nada vocês fazerem a de vocês, tá bom? Certo, meninas? Tenho 2 minutos. Tem alguém que precisa... Tem alguma dúvida? Coloca aqui já que eu já vejo. Deixa eu ver. Se tiver dúvida, põe aí rapidinho que eu tenho 2 minutos pra responder que o Stories vai me derrubar. A live vai me derrubar. Nunca mais venho fazer a live sem água. Meu Deus, muito ruim, a garganta seca. Limpeza de boca de neném, pode falar? Vamos falar disso amanhã ou na quinta-feira? Gente, amanhã eu vou falar sobre ordenha, como você fazer ordenha, estratégia de ordenha para aumentar a produção de leite. Não percam e avisem as amigas, tá? Estratégia de ordenha para aumentar a produção de leite. Tá, não consigo fazer ele dormir. Tá, faz isso que eu falei agora, tá? Gente, não vai ser de um dia pra noite. É consistência no processo. Consistência nos horários, consistência no ambiente do sono. É isso que vai fazer diferença. Porque não é de um dia pro outro que os hormônios vão começar a trabalhar. Não é de um dia pro outro que a criança vai entrar no ciclo circadiano direitinho. É consistência, tá? Então, tá faltando horários pra ver, tá bom? Opa, virei aqui. Eu vou baixar aqui, eu fico virando a câmera. Certo? Então, beleza, meninas? Até amanhã, então, às 3 horas, horário de Brasília. Eu tô lá esperando o post de vocês agora. Aí, já fico aqui preparada pra enviar a tabelinha pra vocês, tá? Beijo grande, até mais.